Você que acompanha o nosso JA todo dia, já sabe. Quarta-feira é dia de Quero Saber com a Vanessa Tobias, falando de vida e de carreira. Hoje a conversa é com quem tem em casa uma criança ou adolescente que não gosta lá muito de estudar. Ou então, que não quer nem ir para a escola, Mário. Você certamente conhece alguém que passava ou passou ou passará por essa situação. Como incentivar as crianças a tomar gosto pelos estudos? A Vanessa já está aqui com a gente e vai conduzir essa conversa. A pessoa já está mandando pergunta, Vanessa. Hoje é desafiante para nós. Essa é a Semana das Crianças. E falar de educação nunca vai ser demais. Nunca vai ser demais, a gente está sempre aprendendo. E o pai que já está assistindo a gente tem que saber que a forma de ensinar o filho também passa por uma revisão de como nós aprendemos. Com certeza. Então, uma chance dupla que a gente vai discutir hoje. Aliás, Vanessa, temos uma telespectadora de Joinville, a Viviane, que mandou uma pergunta em vídeo. Vamos ver aqui no nosso telão. O meu filho, né, às vezes a gente tem que ficar pedindo 1, 2, 3, 4, 100 vezes para poder estudar, porque não quer largar as brincadeiras, e aí mesmo quando vai estudar não tem foco, se distrai por qualquer coisa, é muito disperso, e queria ver se vocês têm alguma dica para nos ajudar nesse sentido. Um abraço, obrigada. Eu não sei se é ele, mas ele está escondido aqui. Você viu que atrás. apareceu aí, né? Que gracinha. Gente, a chave dessa pergunta está na repetição que a gente está fazendo com a criança. Peço 1, 2, 3 vezes. Isso significa que os combinados não estão claros. As crianças precisam de organização e de pais coerentes, mãe e pai caminhando na mesma direção. Então, quando não está claro, ou seja, se eu consigo conversar com a minha mãe e mudar minha rotina, e o pai deixa depois que viu que a mãe liberou, essa criança vai ficando confusa. Tudo que uma criança precisa é de clareza de regras. Então, dica, faça uma lista de combinados e garanta convergência, ou seja, pai e mãe dizendo, isto será cumprido. E negocie quais serão os possíveis castigos se esses combinados não forem contemplados. Importante ver se a criança não tem um déficit de atenção, porque falta de foco pode ir além do não convívio em casa também, né? Acontece que as crianças estão fazendo muitas coisas. A falta de foco, muitas vezes, é cansaço. E, ó, papai e mamãe, quando combinarem entre vocês, deem um exemplo, tá? Verdade. Vamos aqui para a tela, por favor. Haroldo de Garopaba, minha filha está aprovada já no 3º bimestre. Eita, que legal. 888, o que devo fazer para que ela não relaxe? Olha, Haroldo, né? Parabéns por ter criado alguém que consegue se estruturar para estar livre. É importante trabalhar com as crianças desde pequeninhos. Metas, não só relacionadas ao colégio, nós temos inteligências múltiplas, então ela pode trabalhar a inteligência interpessoal, ou seja, como é que ela vai se relacionar com os amigos para, quem sabe, se tornar alguém que ajuda os demais. Ela pode trabalhar o autoconhecimento, ela pode fazer outras atividades extras por desejo para que ela possa continuar se desenvolvendo. E se ela adotar tarefas extras, saber se ela consegue manter os bons resultados que ela teve no 1º, no 2º e no 3º bimestre, porque pode ser que ela tenha facilidade e possa desde já se expandir para outras áreas. Perfeito. A Vanessa segue respondendo os seus WhatsApps no computador por enquanto. Daqui a pouco ela volta para responder ao vivo mais para você também. Voltar a bater o nosso papo bom de sempre com a Vanessa Tobias no quadro Quero Saber Vida e Carreira. Hoje está falando sobre como ajudar as crianças, aos adolescentes a voltar a ter gosto pelos estudos ou a ter gosto pelos estudos. Olha aqui, Vanessa, não precisa nem ser pai nem mãe, né? Para inspirar uma criança nos estudos, pode ser até alguém de fora do próprio núcleo central da família, um amigo, uma tia, uma avó, enfim. Eu sou tia coruja máxima, porque eu quero participar de tudo. Agora, às vezes, ter um professor que auxilia, um profissional que nos faz compreender. Existe uma sociedade em volta dessa criança que ela precisa compreender que existe. Então, precisa ter a intenção de ajudar e de participar da vida dessa criança, qualquer pessoa que seja. É isso aí. Vamos a mais uma pergunta no nosso telão, Vanessa. Ela vem da Rosane de Florianópolis, que pergunta, meu filho está no 2º ano do ensino médio, sempre estudou só para ter média. Eu converso muito, já tirei celular e fizemos combinados. Pode dar uma luz? Engraçado, né, Rosane? Porque a gente projeta que existe um ideal. Cada criança desenvolve um jeito de estudar. Ele se passa pela média e entende que executar dessa forma é o suficiente. Eu preciso ver com ele como ele pretende desenvolver outras áreas da vida. A gente gostaria muito que os nossos filhos fossem nota 10 em tudo, né? A gente quer que se destaquem, que sejam gênios. É preciso olhar outras competências para além daquelas competências que são exigidas pelo método pedagógico clássico. De repente, ele é muito bom em alguma coisa e a gente precisa focar nessa coisa em que ele é muito bom.
bom. E garantir que a média seja o suficiente para que ele não se desgaste achando que ele não é bom. Eu preciso olhar no que ele é bom, no que ele se diferencia e usar o tempo nisso. Vamos para mais perguntas na tela. Cida, de Jaraguá do Sul. Tenho filhas de 8 e 6 anos e sempre fazemos tarefas extras com elas. Como fazer para terem mais interesse? Essa geração só quer saber de tablet e celular. Desafiador isso, né? Sim. Olha, Cida, as crianças hoje são muito exigidas. Então, elas fazem inglês, capoeira, balé, teatro, natação, futebol. Elas são exigidas justamente por causa daquela projeção, o desejo que a gente tem de que os filhos realizem aquilo que a gente não realizou. É importante ter com eles, aí uma dica bem legal, uma caixinha em que a gente coloque dentro papeletas com dicas ou ações sobre a felicidade, para que a gente possa descansar com os nossos filhos. Eventualmente, celular, tablet, enfim, a internet, vídeos, eles servem de desligamento da mente. São muitas responsabilidades fora da hora. O legal vai ser limitar o tempo do uso desses aparelhos, para que a criança possa ter um momento em que ela pode ser não tão útil assim, não tão inteligente assim, que ela possa se espaçar e descansar a mente, desligar a mente. Simplesmente ser ela, né? Simplesmente ser ela. Temos mais uma pergunta aqui no nosso telão. Agora vem de Penha, da Ana Lúcia. Sabemos da importância do sono para o desenvolvimento infantil. Como despertar nos pais a consciência para colocar limites nos horários de descanso? Acorda, moleque. Olha a aula, rápido. Ah, pai, só mais um pouquinho. Eu sempre gosto de partir da base das coisas, né? É muito importante saber quais são as regras, os princípios daquela casa. Se o pai, outro dia eu fui fazer uma palestra e o pai falou, olha, meu filho joga super bem tênis e eu penso que ele pode ser o próximo Guga. E eu pensei, há uma pressão já nessa criança sobre o máximo que ela pode ser. Depois ele disse, como eu posso ter mais equilíbrio, como ele pode ter mais equilíbrio em campo? E eu disse, torne-se um ser mais equilibrado. A criança precisa de exemplos Você e pediu precisa... para o pai ser mais equilibrado, Exatamente. é isso? Só para ficar bem claro aqui. Exato, né? Porque a nossa energia se transfere para aquela criança, Claro, assim como a minha noção como mãe das regras essenciais. E a hierarquia precisa ficar clara. A exigência é essa. Não é a criança que estabelece a regra, é o contrário, é o pai e a mãe que estabelecem as regras e sustentam a regra. Que o difícil é sustentar a regra. Que a criança vai chiar um pouco, vai, mas depois ela vai acalmar. Então, daqui a pouco você volta com a gente. Ela segue Combinado. respondendo no nosso computador os seus WhatsApp. Até já, Vanessa. Obrigada. Tem uma troca de passes aqui agora. Sai, Leandro. Entra a Vanessa Tobias, que está de volta. A DEG informa. Lembra disso? A altura está bem parecida dos dois certo, aqui, né? certo. Mas a Vanessa está de beleza. volta. Há controvérsia, estou brincando. Vamos lá, então. Quero saber, vida e carreira, falando hoje sobre como fazer os seus filhos terem mais vontade de estudar. Vamos partir para as suas dicas, Vanessa. O que é que você preparou para os nossos telespectadores? Vamos lá para a tela. Como ajudar as crianças com a escola? Primeiro, saber que todo resultado vem da soma do que está acontecendo na família e dentro da escola. Amigos e professores. Educação e instrução. Exatamente, mas às vezes o pai e a mãe estão brigados em casa, a criança leva isso para a escola Claro. e precisa ter um suporte lá. Então, muitos dos resultados, meu filho está indo mal na escola, mas espera aí, você tem conversado? O pai e a mãe estão juntos? Faça o seu filho acreditar nele, cuidado para não apontar só o defeito, fala no que ele é bom, estimula o talento. Buscar diagnóstico, cuidado, está muito fácil dizer que tem dislexia, que tem TDAH, que tem TOD, que tem coisas que fala, meu Deus, que nomes são esses? Procura no Google, aí a pessoa fala, nossa, meu filho tem um problema para a vida inteira. Não é bem assim, procure por um profissional. E não projete a sua história. Não tenta que o filho seja aquilo que outra pessoa já foi. Ele é único, ele é exclusivo, ele precisa conhecer quem ele é. É isso aí. Vamos sentar. Tem mais dica ainda aqui? Tem o filme e tem o livro. Ah, Divertidamente é muito fofo. Faz a gente Sensacional. entender. Primeiro o seguinte, 0 a 7 anos, desenvolvimento emocional. 7 a 14 anos, desenvolvimento das inteligências múltiplas. Em que fase que meu filho está? Livros, Quem Ama Educa, do Isamitiba, que é um clássico que a gente tem que ter em casa, e Pai Rico, Pai Pobre, que vai focar para a questão financeira, mas que vai fazer a gente entender a importância da participação da família na instrução e na construção Divertidamente é para os adultos. daquela criança. Vamos Vamos dar mais uma olhadinha numa última pergunta por aqui? Vamos lá.
Vem da Letícia, de Florianópolis. Minha filha vai à creche desde o início do ano, mas todos os dias ela chora quando a deixo. No restante do dia fica bem, segundo as professoras. O que fazer? Letícia, a gente tem que trabalhar com ela as transições. Como é que aconteceu? Como é que ela foi deixada a primeira vez na escola? Houve o descolamento, houve realmente aquela palavra chamada transição e como essa transição aconteceu. Quem sabe ir uma vez na escola, fica 1 hora, depois fica 45 minutos, 30 minutos, até que ela entenda que pode acessar o conforto e a tranquilidade em ficar naquela escola. Agora, algo importante, a gente precisa ficar junto com os nossos filhos. Às vezes, eles querem que a gente fique junto estudando com eles, não é isso? Quer que toda hora tenha presença, é porque está faltando tempo de qualidade ao lado deles. Então, eles reclamam na hora de se despedir porque não tiveram qualidade de tempo com esse pai. Valeu, então. Muito bom. Vanessa Tobias, muito obrigado. Obrigada, gente. Boa Volta semana na quarta a todos. que vem. Obrigada, viu, Vanessa? Obrigada, tchau. Na segunda tem mais Quero Saber. O nosso papo vai ser com a nutricionista Betina Mores. Neste Outubro Rosa, ela vai falar sobre alimentação e câncer de mama. Qual é a relação disso? Como as mulheres podem se prevenir ao longo da vida? E quais alimentos são recomendados para quem enfrenta a doença, hein? Já mande a sua pergunta. O nosso WhatsApp é o 48 99633 4567.